Olá, pessoal. É com muita alegria que a gente inicia esse projeto do podcast da Editora IGP, que é o Café Impresso. E nesse podcast a gente vai estar trazendo autores, trazendo temáticas que abordam o cotidiano, a vida cristã e as publicações que a gente tem feito através da Editora IGP. E hoje, em especial, a gente tem a grata satisfação de receber a Dani. Dani, a gente se conheceu, acho que foi em 2019, não foi, Dani? Foi. E Dani tem o dom de escrever. E nesse primeiro momento que a gente se conheceu, a gente estava tratando sobre o primeiro livro dela, que é o Vivendo o Luto com Deus. Isso. E aí eu vou passar a palavra para a Dani se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória de escritora. É um prazer estar com vocês, com você, né? Estou me sentindo muito honrada de estar aqui nessa estreia, mas assim quis o Senhor, né? Eu me chamo Daniele Vasconcelos e sou cristã, com muito orgulho, assim, filha do Altíssimo. Isso para mim é a maior referência, né? E ele me chamou, ele me fez um chamado em 2018, quando eu fiquei viúva, né? Eu fiquei viúva, perdi meu esposo no acidente de motocicleta, com 2 crianças, na época, um com 10 anos, outro com 4 anos. E ali eu vi meu mundo desabar. Ao mesmo tempo que eu vi o Senhor me levantar de forma, assim, milagrosa para cumprir uma missão, que foi ajudar enlutados, especialmente as viúvas. E aí foi onde tudo começou, né? Eu não pensava em escrever, nunca pensei em ser escritora, não me achava capaz para isso, embora tivesse um dom. Mas aí as pessoas começaram a me estimular e eu vi o mover do Senhor. Tanto é que eu escrevi o livro Vivendo o Luto com Deus. E assim, e foi interessante porque eu escrevi em 2018, no ano que meu esposo faleceu, no auge da minha dor, mas eu não sentia, parecia que a história era de outra pessoa. Foi realmente milagroso. E aí foi quando tudo começou na minha história, né? Veio o Instagram, Vivendo o Luto com Deus também. Eu tenho um grupo com viúvas, né? Para dar um suporte às viúvas. Então, todo esse processo já começou lá atrás, no momento da minha dor. E aí eu sigo até hoje com essa missão que me sinto honrada, na verdade, de fazer parte disso, né? De ter sido escolhida por Deus para viver isso. E aí eu sigo firme nesse processo de missão e que a gente vai falar bastante ainda sobre outros temas, né, ligados a essa missão. Pronto, Dani. Então a gente vivenciou bastante, né, essa parte editorial. Você aprendeu muito, né, nesse processo, né, de diagramação, de design de capa, de fotografia, né, que eu acho fantástica aquela capa do Vivendo o Luto, né, que foi aquela foto que você tirou, né? E como é que é a experiência da Dani escritora? Como é que foi toda essa experiência nova de bastidor do livro mesmo, assim dizendo? Tem sido, né, um aprendizado, mas eu encaro como um dom, de fato. Não é algo que eu estudei, que eu quis, que eu busquei. Foi Deus que mandou fazer e eu obedeci. E no início eu realmente não me sentia capaz de forma alguma para fazer isso, mas nessa primeira experiência do Vivendo o Luto com Deus, eu percebi que era Deus e que era Ele me impulsionando para isso. E aí veio a questão da diagramação, né? Eu não fiz a diagramação do primeiro livro, foi feito por Dani, uma outra Dani Adolfo, que me ajudou muito nesse projeto. E aí eu já escrevi um outro, que é 40 curiosidades sobre o luto, Sim. Que aí eu só publiquei online. E agora vem esse terceiro, né? Que também fui eu. Então, o segundo e o terceiro, eu já fiz a diagramação com base na dela. Sim. E a capa também. As 3 capas foi eu que fiz. Então, são dons, de fato, que Deus me deu e para agilizar o processo, porque ele é desses, né? Sim. Esse último livro mesmo foi em tempo recorde que eu escrevi, que diagramei, fiz capa, fiz tudo. E só louvo a Deus, porque ele me deu o dom, me chamou, eu disse sim. E que ele use tudo isso aí. Inclusive a fotografia, né? Que eu gosto também.
Tem um versículo, não é, que eu costumo associar muito à sua trajetória, que é o Salmo 126, versículo 5, que é os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. E a gente vê que a sua trajetória de vida não foi fácil. É marcada por dores, né? Dores intensas. E agora, com essa experiência do câncer, e aí a gente, em 2023, né, você perdeu seu pai com câncer. E como foi transcrever essa dor para ser um bálsamo na vida de quem lê tuas obras? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência da dor e como é transcrever essa dor de forma que acalente os corações das pessoas sedentas, né, da palavra. Então, realmente, tudo que eu tenho feito, até para a glória de Deus, porque eu busco fazer isso, são marcadas por dores e dores profundas, né? Eu digo que ele me escolheu para uma batalha gigante. Eu até costumo brincar, eu disse, Senhor, agora mande uma coisinha mais leve, né? Me use com coisas alegres. Mas como é que eu posso explicar? Na dor, a gente experimenta a paz. Sim. É quando a gente tem uma experiência profunda com Deus sobre o que é a paz que excede o entendimento. E eu não posso guardar isso. Ela existe, ela é real, aconteceu comigo. Então, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, após a morte do meu pai faleceu em 2023, em janeiro de 2023, com câncer no pâncreas e fígado. E foi bem rápido, Foi muito rápido. A gente descobriu em novembro, em janeiro ele faleceu. E não teve chance de tratamento, meu pai. Ele realmente ficou em cuidados paliativos até a morte. Foi duro, né? Mas a gente também enxerga o cuidado de Deus na hora da dificuldade. Mas em 2024, quando eu descobri, foi em setembro, final de setembro, e eu estava num momento muito feliz da minha vida. Então, quando veio a notícia do câncer, me pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, veio uma mensagem no meu coração, vinda do Senhor, diretamente, que essa doença não é para a sua morte, é para a minha glória. E aquilo entrou no meu coração de uma forma que não tinha quem tirasse. Tanto é que o médico, quando me disse que era câncer, a primeira coisa que ele fez foi dizer, ele disse assim, pode chorar. Eu nunca vou esquecer isso. Porque ele está acostumado a pessoa desabar no choro naquele momento. E eu disse, eu não quero chorar. Eu quero saber o que é que a gente vai fazer. Porque no meu coração não era para a minha morte. Era para a glória de Deus. Então, como é que eu poderia glorificar a Deus doente? Sim. Porque quando a gente tem uma cura, é muito fácil. Concorda? Sim. Eu fui curada, eu agora estou curada. Então, na bonança é muito fácil. É muito fácil. Ah, Deus me curou, que maravilha. Mas e ali, sem saber o que ia ser da minha vida? Agradecer até nos momentos ruins, né? Isso é Amigo, quando a gente louva a Deus, no momento da dificuldade, é sobrenatural o que acontece. Porque eu vivi todo o meu processo sem dor. Eu senti dor emocional, né? Sem dor emocional. Eu senti os impactos da doença, óbvio. Eu passei por 2 cirurgias, eu passei por 12 ciclos de quimioterapia. E meu ciclo, cada ciclo de quimioterapia, eu ficava com a medicação durante 3 dias. Senti os efeitos colaterais disso tudo, mas com paz no coração e alegria. E grata, por incrível que pareça. Quando eu anunciei no meu Instagram que eu estava com câncer, teve gente que achou que eu estava louca. Porque eu disse, eu estou feliz. Eu disse isso. Eu estou feliz e grata a Deus, porque é a oportunidade que eu tenho de espelhar Cristo. Sim. E uma forma de colocar isso para fora e ajudar as pessoas é através do livro, porque eu não alcanço as pessoas no meu dia a dia. Quem está à minha volta está... Sim, sim. Eles Mas acompanham. o livro tem uma amplitude muito grande, né? Exatamente. E nesse processo todo, Dani, o que é que foi mais difícil para você? Tanto no momento da perda do Tiago... Sim. E também na questão da morte do seu pai e quando você soube o diagnóstico e começou o tratamento. O que é que foi mais difícil para você nesse período? Amigo, tudo é o recomeço. É assim, você parar, sua vida você está lá numa rotina. E quando acontece algo desse tipo, tudo muda. Então, esse tudo muda é que você tem que se reestruturar.
né? E aí é sempre de joelhos. Teve algum momento que você fraquejou assim, em questão da fé, de colocar Deus em xeque? Tem o Salmo 13, né? Ele fala muito de até quando, Senhor, eu vou suportar esse fardo? E o salmista confronta Deus, colocando Deus meio que na sinuca, como a gente costuma dizer, né? Sim. Aqui no Nordeste. Mas assim, você se sentiu dessa forma em algum momento? E qual a experiência que você traz para as pessoas superarem esse momento de dor? Teve sim, né? Especialmente no luto de Tiago, né? Que eu estava muito firme com Deus. Foi um momento que eu estava em plena comunhão com Ele e, de repente, Ele leva meu esposo, né? Porque a gente sabe que tudo tem a permissão do Senhor, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, mas na hora que a gente está naquele impacto, a gente não entende. E foi duro, né? E eu olhava para o céu, conversei muito com o Senhor, e muitas vezes eu precisei dizer que, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Eu confesso que eu chorei muitas vezes lendo seu livro. Tem uma cena que você relata que é a última vez que você vê Tiago saindo de moto, da varanda, e realmente foi um livro que... É lindo o livro, que me né? tocou muito, me tocou a alma. E nesse processo todo, qual o apoio que você teve da sua família, dos seus filhos, da sua mãe, dos seus irmãos? O quanto foi importante para você, a família, nesse momento? Em todos os momentos, assim, eu louvo a Deus porque eu tenho uma família muito unida, né? Na época de Tiago, meu pai estava vivo, obviamente, me deu todo o apoio. Eu passei 1 ano e meio morando com meus pais. Meus irmãos são maravilhosos também, muito próximos. Então, esse apoio faz toda a diferença, né? Porque como eu trabalho com questões com as viúvas, Sim. tem muitas delas que não têm esse apoio. E aí fica pior, né? A dor aumenta. No meu caso, eu fui muito acolhida pela minha família e pelos irmãos em Cristo, né? Que também nos ajudam muito nesse processo. Todos esses processos, eu tive muito apoio da igreja, né? Dos meus pastores. Agora, no câncer, especialmente, eu até brinco com meus irmãos, porque eu estou na igreja agora e todo mundo fala comigo, né? Porque a nossa igreja é muito grande. Sim. E aí, cada tribulação que eu passo, eu vou ficando mais conhecida, né? Sim. É tipo assim, essa daí que eu até brinco que eu pareço aquele João Teimoso. Sabe aquele boneco João Teimoso? Que a turma bate e ele cai e levanta, pronto, sou eu. Eu acho que o pessoal diz assim, ela agora fica, mas não, quando vê eu tô de pé. Mas é puramente graça. E aí o conselho, até da pergunta que você tinha feito, que serve de conselho para os outros, é isso, olha, joelho no chão, entregue tudo ao Senhor. Você não está entendendo nada, entregue. Porque Ele está agindo. Tem um propósito. Veja, no meu câncer, existiu o propósito do livro. E ficou muito claro. No dia que eu concluí o livro, eu chorei muito. Assim, agradecendo, porque Deus me deu a oportunidade de espelhar Cristo, que era isso que eu queria desde o início. Quando eu disse assim, eu vou abrir que eu estou com câncer, porque eu digo, eu tenho que espelhar Cristo, eu tenho que glorificar a Deus agora. Porque depois é fácil. Tem uma frase que você me falou no primeiro encontro da gente que eu nunca esqueci. Sério? Que foi quando você falou que sentiu uma paz no coração quando aconteceu a tragédia com o Tiago. Que você disse, como é que eu vou cuidar das viúvas se eu não viver? Exatamente. E assim, Deus põe a gente em experiências para amadurecer a nossa fé, né? E nesse processo de amadurecimento da fé, a Igreja das Graças te ajudou bastante nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Igreja das Graças para você hoje, na tua vida. Que boa pergunta essa. A Igreja Presbiteriana das Graças, para mim, foi primeiro um lugar que Deus escolheu para me acolher. Porque eu frequentava outra igreja. Sim. E em 2017, antes do meu esposo falecer, Deus me levou para a Presbiteriana das Graças. E ali eu fiz um aprofundamento com o Senhor antes do meu esposo falecer. E eu sou muito grata. Tiago frequentava as graças também? Não frequentava. Ele frequentava outra igreja, né, que eu frequentava antes, que era a Episcopal. Sim. E eu fui para a Episcopal por causa dele, porque eu já fui da Presbiteriana. Só que era da Encruzilhada. Sim. Que foi onde meu irmão, que é pastor, eu tenho um irmão que é pastor,
frequentava e levava a gente, criança ainda. Sim. E aí, eu fui para a Episcopal porque Tiago gostava da Episcopal, se converteu lá. E aí eu comecei a ir. Só que ele estava trabalhando, viajando, antes de falecer, e não estava indo para a igreja. Aí ele mesmo foi usado por Deus para me levar para a Presbiteriana, porque eu já queria. Sim. E aí nessa, bora Tiago para a igreja, não, eu estou muito cansado. Eu disse, mas a gente precisa de Deus, não vamos fraquejar na fé. Aí foi quando ele disse, a salvação é individual. Isso aí... te estimulou aí só. E eu não fiquei com raiva dele, viu? Eu senti que foi do Senhor. Aí foi quando eu comecei, peguei meus 2 filhinhos e comecei a ir para a Presbiteriana das Graças e me aprofundei lá, fiz discipulado, entrei com tudo lá. E o acolhimento é muito grande. E a cada processo, aí Tiago faleceu, veio todo o aparato da própria igreja, né? Meus pastores são maravilhosos, os nossos, né? Sim. Eu tenho muito carinho por todos eles, sabe? E os irmãos também, de PGs, porque a gente tem os pequenos grupos que também dá muito suporte. Inclusive, estamos faltando hoje, exato, né? exato. É justificável, né? Por uma boa causa. A gente está falando do nosso Senhor aqui, né? Mas a igreja é muito importante. E é uma igreja muito séria, não é? Sim. Muito bíblica. Isso baseada ajuda a na gente. Palavra, total, né? Total. E nesse processo, você é mãe de 2 filhos. De 3, na verdade. De 3, na realidade, E como é que é ser mãe no momento de fraqueza da gente, no momento de dor, e você ter que ser aquele braço forte da família, né? Tá em pé, mesmo sem ter as pernas, né? Vamos dizer assim. Como é essa experiência? Eles são até um estímulo para que eu continue de pé, né? Eu, principalmente, nas 2 situações, tanto da morte de Tiago, que foi muito difícil para mim e muito difícil para eles. Sim. Né? E muitas vezes eu chorava trancada no banheiro e ali eu conseguia, né, renovar minhas forças, minha fé, para sair e cuidar deles. E muitas vezes choramos juntos. E agora no câncer foi outro processo, porque ele já não tem o pai. Sim. E aí surgiu o câncer. O avô tinha acabado de falecer. O mais novo, que está com 11 anos, ficou muito preocupado. E ele disse para mim, mamãe, eu vou perder a senhora, eu vou ficar sozinho. Porque eu já não tenho meu pai e agora eu vou ficar sem mãe. Isso chorando, horrores. Mas como eu estava muito forte em relação à doença, ela não me abalou, de fato. Ai, meu Deus. Ela não me abalou. Realmente, emocionalmente, ela não me abalou. Então, isso ajudou meus filhos. Eles choraram muito, mas me viram muito firme. E aí, eles ficaram bem. Né? E o mesmo Deus que estava cuidando do meu coração, estava cuidando deles também. Outra preocupação que eu tinha era da minha mãe, que já estava vivendo um luto, né, pela morte do meu pai. E recebe um diagnóstico de câncer da filha. Era outra preocupação que eu tinha. E, graças a Deus, Deus nos fortaleceu e nos deu essa paz. Lógico, tinha momentos que eu chorava. Sim. Eu chorava mais pelo que estava acontecendo do que pela doença. Eu nunca pedi para ser curada. Essa certeza eu já tinha. Sabe como é? É uma coisa impressionante. Eu não pedi para ser curada. Agora, quando você me perguntou assim, você questionou? Eu questionei. Eu disse logo agora, Senhor, que eu estou tão feliz. Precisava ser agora, né? Qual o propósito? Tem que ter um propósito. E mesmo sem entender, mais uma vez, eu entreguei. Eu disse, Senhor, eu não sei para quê, nem por quê, mas eu entrego. Usa-me. Eu sempre digo isso. Todos os dias eu digo, Senhor, me esvazie de mim e me encha do teu espírito e me use. Porque a gente está aqui para isso. Para que o Deus invisível seja visto. Amém. Está muito... Tá muito dentro do meu coração. Né? Tá, eu aprendi isso aí. Na dor, viu? Sim. Aprendi na dor, mas é real. E para os leitores que tiveram a honra de ver o seu primeiro trabalho, Vivendo o Luto com Deus, o que é que ele pode esperar desse terceiro livro, no caso, né, do câncer? O que é que os leitores da Daniele podem esperar desse trabalho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse livro... é o xodó, está sendo meu xodó. Ele foi escrito muito rápido, mas com muito... Sabe aquela coisa movida pelo Espírito?
Eu lhe digo uma coisa, tinha hora que eu não sabia o que escrever. Eu sempre, quando eu vou escrever um livro, eu boto primeiro os tópicos que eu quero falar. Sim. E depois eu desenvolvo. E chegou o momento que eu não tinha o que falar. Tipo assim, eu botei um tópico, mas eu não chegava. Não chegava. E aí, Deus me acordava de madrugada. Era incrível. Com o quê? Tudo, um capítulo inteiro. E aí, toda vez que eu terminava, eu chorava, agradecendo a Deus. O livro está muito bonito, porque eu falo do processo, mas eu dou dicas. Sim. Tanto no Vivendo o Luto com Deus, quanto nesse, eu sempre dou dicas do que eu faço. Porque muita gente faz assim, que fé é essa? Inabalável, porque dizem isso. Que fé é essa? Que força é essa que você tem? É força que vem de Deus, primeira coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer para ter esse Deus? Sim. Tá aqui. O que é que eu faço? Tá aqui. Qual é a sua dica? Tá tudo aqui. Busque a Deus primeiro. É Ele. É sobre Ele. Né? E entender que tem propósito. E o seu livro, a gente ainda não terminou de ler o do câncer, mas o Vivendo o Luto, ele é bem didático, né? Ele é bem direto, uma leitura, apesar de ser uma leitura bem triste, mas é uma leitura gostosa de se ler. A gente realmente pode ver Deus na sua vida através do livro. E você tem a honra também de ter um prefaciador com uma experiência aí enorme de publicações, que é o Ronaldo Lidório. Conta como foi essa experiência do prefaciador e você e o livro. Digo, com certeza. Como eu te disse, esse livro está sendo muito especial. E o mover de Deus é gigante. Gigantesco. Primeiro que eu não ia escrever ele agora. Eu sabia que eu ia escrever esse livro, mas eu achava que ia ser depois. Sim. E aí, faltando mais ou menos um mês e meio para terminar meu tratamento, Deus colocou no meu coração: acelere, porque o lançamento vai ser no dia do culto. Sim. Que eu já sabia da cura. E já tinha data, 30 de maio era a minha cura, quando terminasse meu tratamento. E aí, eu fui atrás do culto, a data ficou em 5 de julho, e aí Deus colocou no meu coração isso: acelere, termine esse livro. E eu terminei, acordando de madrugada para escrever, Deus me acordando. E aí veio, e o prefácio? Quem vai fazer esse prefácio? Fiquei pensando, né? E o Vivendo o Luto, a gente também tem Paulo Garcia. O Paulo Garcia, que também deu a honra de escrever também. Que é um nome forte, né? E é um prefácio também que toca a nossa alma, né? Porque ele conheceu vocês, né? A história de vocês. Exato, foi. Foram 10 anos lá. Sim. Ele fez o noivado da gente, casou a gente, batismo dos meninos, tudo foi Paulo Garcia. Então, ele tinha realmente uma vivência, né? Aí foi muito importante. E agora, Ronaldo Lidório, eu não tenho nenhum contato. Eu conheço, sigo, admiro. Ele passou pela igreja também, né? Das Graças. Ele é muito parceiro do nosso pastor, né? A Igreja das Graças é uma igreja parceira dele. Mas eu não tinha contato com ele. E ele é famoso, vamos colocar assim. Ele é um pastor conhecido, de referência e tal. E vivenciou um câncer recentemente. A gente acompanhou nas redes sociais. Sim, acho que tem uns 2, 3 anos, né? Exatamente. E aí veio o nome dele no meu coração. É muita ousadia. Ronaldo Lidório vai fazer seu prefácio. E eu, como? Se eu não conheço. Mandei mensagem no Instagram, ele não respondeu. Como é que eu vou chegar nesse homem? E como é que ele vai ler o meu livro? Eu, uma desconhecida, um homem ocupadíssimo. Como é que ele vai ler um livro? Porque não é só escrever. Prefácio é algo muito profundo, né? Você tem que se debruçar no livro. Ele tem que conhecer. Ter algum envolvimento com o trabalho, né? Exatamente. E eu louvo a Deus por ele ter aceito, né? e ter contribuído, né? Grandiosamente para esse projeto. Eu não estou dizendo que esse projeto não é meu, é do Senhor. Pois eu cheguei nele, conheço a cunhada dele, que é da nossa igreja. E aí Deus vai mostrando os caminhos. Eu peguei o WhatsApp dele com o meu irmão, que é pastor, mas meu irmão disse logo, ele tem muita demora a responder. Eu disse, mas eu vou tentar. Não custa, né? Não custa, mas aí eu consegui o contato através da Vilma, que eu até aproveito para agradecer. E aí ela pediu para ele dar uma olhada, né, na minha mensagem. Sim. Mas aí eu contei minha história para ele, falei tudo do livro e tal, e ele respondeu de forma linda, aceitando imediatamente. É um servo. É um servo do Senhor, maravilhoso, sabe?
E o mover do Senhor é lindo, porque quando Deus decide, está decidido, né? E aí ele leu o livro, me respondeu, mandou áudio para mim, agradecendo e tal. E assim, coisa linda. E escreveu o prefácio. E eu me sinto honrada, feliz, porque Deus tem feito maravilhas através desse livro. Amém. E o que é que significa para você a editora IGP? Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você teve com a gente nas publicações dos seus livros. Tudo na minha vida vem de Deus, né? Sim. Você sabe, tudo é embaixo de muita oração. Eu peço mesmo para Deus me direcionar. E vocês foram escolhidos. E a experiência foi maravilhosa, tanto é que a gente está repetindo, né? O primeiro livro foi entregue de forma maravilhosa, vocês me deram muito apoio, né? A gente conversou muito na época. E foi tão bom que estamos repetindo aí. Espero fazermos vários livros. Amém. Porque Deus agora me aqueceu meu coração. Já estou escrevendo outro, viu? Se preparem que vem outro aí. O outro era bom você dar uma prévia dele. Fala um pouquinho sobre o nome do livro. É sobre o seu irmão, a história do seu irmão. Eu ainda não tenho o nome do livro, mas eu tenho... É porque é o seguinte, meu irmão sofreu um acidente quando tinha 16 anos. Sim, foi um acidente que saiu em bastantes noticiários na época. Saiu até o anúncio da morte dele. Foi muito forte, entendeu? Ele vinha 5 jovens no carro, morreram 4 e ele foi o único sobrevivente e os médicos não davam esperança. O que os médicos diziam é, ou ele morre, ou se sobreviver, vai ter muita sequela. E Deus prova que quem manda é ele. E na história do meu irmão tem a vida da minha mãe com muita fé. Ela entregou realmente ao Senhor e dizia aos médicos, quando o Senhor não puder fazer nada, Deus vai fazer. Sim. E Deus fez. Meu irmão sobreviveu sem sequelas, né? Tá vivo aí, frequenta a nossa igreja também. Flávio, né? Flávio. E só que essa história de Flávio ficou guardada, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás. Flávio está casado com um filho. Ano, Dani? 2002. 2002. Entendeu? E tava lá aquela história guardada. Só que nessa história tem outra história, que é da mãe de 2 irmãos que morreram na hora do acidente. E essa mãe se converteu depois do acidente dos filhos, depois de uns 2 anos de muita dor. Ela se converteu e ela fez teologia, ela é usada, ela dá testemunho, ela ajuda pessoas. Então ela perdeu tudo, porque ela só tinha os 2 filhos em casa. Recomeçou na base da fé. Na fé e testemunhando. E a história de Flávio, que foi um grande milagre, a gente fala, mas é pouco. A gente não usa essa história. Sim. E aí Deus está me incomodando profundamente. E me mostrando isso. Como é que ela, que perdeu tudo, está sendo canal de bênçãos e vocês, com essa história tão milagrosa, que honra a Deus e mostra que Ele é o mesmo da Bíblia de antigamente, né? É um Deus que faz milagres, né? E aí Ele está me incomodando com isso e eu já estou quase terminando. Porque aí eu resolvi obedecer. Não é uma história para ficar guardada. Fala também um pouquinho sobre o seu segundo livro, que é o livro de mensagens, não é? Esse segundo livro é 40 curiosidades sobre o luto, porque eu recebo muitos questionamentos, de viúvas principalmente, e aí eu peguei as 40 perguntas mais frequentes e respondi nesse livro. É bem didático. Como foi minha experiência em relação a essa pergunta? Sim. E depois eu faço uma oração com elas. Em cada uma das perguntas... É um devocional, no caso. É tipo um devocional. E aí cada uma tem uma oração, entendeu? Que é para estimular, porque logicamente quem lê o livro não só são os crentes, né? Tem muita gente sofrida, até crente que não tem fé, que perde a fé, que acha que Deus não está sendo justo. E aí a gente precisa trazer para a realidade. É difícil passar por isso com Deus. É difícil. Imagina sem Ele. É impossível. Sim. Então, assim, se renda. E outra coisa que eu trabalho muito em tudo que eu faço é cuidado com a idolatria. Porque a dor profunda, no caso de luto, muitas vezes é porque aquela pessoa era um ídolo. Eu entreguei meu ídolo. Tiago foi meu ídolo. E antes dele falecer, eu entreguei. Não sabia o que ia acontecer, mas o Espírito Santo sabia. Me fez entregar. Por quê? Eu digo isso sempre. Quando você perde o Deus da sua vida, acabou sua vida. Sim. Você não tem esperança. Então, o apelo que eu sempre faço é tire essa pessoa do lugar do Senhor e coloque Deus no centro.
Porque é Ele que vai lhe sustentar. É Ele a base de tudo. Então, se quer aprender comigo, você me admira, porque eu tenho muita fé. Então, o segredo é esse. É Cristo no centro. Porque o resto, eu digo sempre, é duro, mas é real. Eu posso perder tudo. Eu já perdi muita coisa. Mas eu não posso perder a presença do Senhor. Amém. Essa eu não abro mão. E você falou que está no preparativo aí do seu culto de ação de graças. Eu queria que você convidasse o pessoal de casa para esse grande evento, né? Para honra e glória do Senhor. Amém, amém. Ia ser até uma coisa bem pequena para os você mais falou chegados. até que ia ser na sala Ada, que é uma sala menorzinha, mas que está tomando uma proporção maior, amigo. não é? Tá, porque assim, o culto é do Senhor. Sim, sim. Eu tô tomando esse cuidado de repetir isso, porque às vezes confunde. Às vezes a gente até se vangloria, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa vaidade que existe no coração de todo homem, né? Muito, muito. Inclusive, me permita. Sim. Na introdução, eu começo assim, só para você saber. A história que será narrada nas páginas deste livro não é sobre Daniele. É sobre a história de Deus na vida de Daniele. Eu não quero ser vista. Eu quero que Cristo seja visto através de mim. Essa é a introdução do meu livro. Eu tomo muito cuidado. Então, em relação ao culto, o culto é do Senhor. É Ele que... É para Ele. Sim. E é Ele que vai dizer o que Ele quer. E aí, nesse processo, eu tinha reservado a Ada, achando, inclusive, que não seria aprovado. Porque não é simples. Não. Aí eu pedi... Tem vários critérios, né? Muitos critérios. Eu pedi para apresentar o livro. Eu não pedi um lançamento. Agora, quando o conselho da igreja mandou de volta para mim, foi a aprovação do culto e do lançamento. Por isso que eu vou fazer o lançamento também, porque tem a aprovação deles. E aí, nesse processo, muita gente comovida com a minha história e tal. Eu tenho um Instagram que tem um número legal de pessoas. A minha história impactou muito o meu trabalho também. As pessoas do meu trabalho foram impactadas. A gente sabe que a glória de Deus se espalha, né? E aí começou a queimar no meu coração o desejo de abra para quem precisa. Porque esse culto não é para os crentes. Esse culto é para aquelas pessoas que precisam renovar a fé, a esperança, a paz. Então, por isso que eu falei lá na igreja e foi aprovado imediatamente a abertura para o templo, que aí a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, eu aproveito para convidar você que está assistindo, dia 5 de julho, às 19h30, na Igreja Presbiteriana das Graças, que fica na Rua Santa Elias, no Espinheiro. Depois a gente compartilha o endereço direitinho, que eu não lembro o número, mas a gente vai fazer um culto de agradecimento ao Senhor pela minha cura e também o lançamento do livro. É Gratidão pelo Câncer, o nome do livro. E, de fato, é um livro muito especial, que parece que é só para quem está vivendo um câncer, mas não é, porque a experiência com Deus e dores e sofrimentos não vem só através de uma doença, né? Pode vir através de um divórcio, uma perda de um emprego, né? Perda de alguém querido. Então, de luto, realmente, eu tô adquirindo muita experiência. Mas o culto vai ser lindo. Eu vou poder testemunhar, contar mais detalhes para vocês do que eu vivi nesse processo. E, de fato, a intenção é que as pessoas que forem lá recebam de Deus. Fé, esperança, né? Paz. Porque o que a gente quer é isso. Sim. Né? Passar, a gente sabe que vai passar por tribulação, mas viver a tribulação com paz no coração é outra história. Foi o que eu vivi agora no câncer. Foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda. As pessoas que convivem comigo até diziam assim, essa menina não está doente, não. Parece não que está doente, não. Mas por quê? Porque eu estava muito em paz. Deus estava cuidando do meu coração. O pessoal ia te visitar e saía... Era chorando, o pessoal chegava chorando. Revigorado. Eu lembro meu irmão Flávio, do acidente. Flávio, no dia que eu soube do diagnóstico, da certeza do câncer, aí meus irmãos me chamaram para tomar um café, para me tirar de casa, achando que eu estaria lá toda triste, né, amargurada.
E aí Flávio ficou responsável de me buscar em casa para levar pro café. Aí ele disse que veio no caminho, meu Deus, o que é que eu vou dizer a Dani? Ele aperreado, preocupado, triste, sabe? E ele, meu Deus, como é que eu vou falar com ela? Como é que ela vai estar? Aí quando eu entrei no carro, eu disse assim, rapaz, eu tava sem conteúdo pro Instagram. Tava falando sempre do mesmo assunto, de luto. Aí Deus foi e mandou um novo assunto para eu tratar. Aí ele caiu na risada na hora, sabe? Mas é isso, é a paz que excede o entendimento. Né? É a paz que excede o entendimento, entendeu? Essa paz a gente e Flávio é bem parceiro teu, né? Que eu vi que no dia da tua última sessão, ele saiu aí buzinando no trânsito, o carro todo decorado, cheio de bola, né? Foi. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Foi tão emocionante, viu? Eu vi vários motoqueiros, né? Dando glória. Foi lindo. Sabe o que é interessante? Isso aí, minha mãe que viu, né? Outra pessoa que terminou a quimioterapia, eu tinha um carro todo enfeitado lá na garagem. Ela disse, Dani, vamos fazer. Eu disse, vamos, eu topo. E engraçado que eu terminei de escrever o livro antes de viver isso. E no livro já estava escrito. Você falou, não já estava tudo escrito. Estava esperando só vivenciar para realmente... Para confirmar. Mas o que eu vivi já estava escrito. E, de fato, já tinha um carro enfeitado, buzinaço na rua e tal. Mas foi muito emocionante, sabe? Porque, primeiro que é o dia que você vai ter a libertação daquele tratamento, que é árduo. A quimioterapia não é fácil. Sim. Então, para mim... Inclusive, a última foi a pior de todas. Eu sofri horrores. No dia 30, quase que eu não consigo levantar. Muita dor eu estava sentindo. Eu digo, não é possível, Senhor. Uma dessas horas que a gente olha para você e fala assim, Senhor, me dá uma força, me ajude, né? Aí, logo hoje. Mas Deus, como sempre, não falha. Já estava escrito. Ele me levantou e eu saí pela rua. Mas eu chorei, viu? Emocionada, porque as pessoas realmente torcem. Sim. Mesmo sem lhe conhecer, muitos relatos assim, meu filho foi curado também. A galera gritando na rua, né? Eu vou começar minha quimioterapia, eu estou em tratamento. E as pessoas chorando às vezes. Sim. Então, fica bem emocionante. E para mim foi muito rica essa experiência do carro, do buzinaço. Foi especial. E saindo um pouquinho do contexto do livro, mais uma pergunta que não é menos importante, mas o papel do profissional de saúde nesse teu tratamento. Eu estou um pouquinho curioso de saber como foi a tua recepção com os profissionais de saúde que te atenderam nesse período. Deu para falar um pouquinho de Deus para eles? Presenteei até com Bíblia. Inclusive, eles estarão no culto. Sim. Sabe? Foi todos dois, né? Porque eu comecei com o cirurgião, ele que me deu, ele que viu o diagnóstico, ele que deu o diagnóstico, ele que começou o processo. Então, doutor Antônio de Pádua, pessoa espetacular. Eu fui muito bem suportada, sabe? Às vezes que eu precisei interagir com ele, sempre me respondia, sempre... Canal direto, no WhatsApp e tudo, entendeu? Sim, é muito importante, né? Muito importante, muito. Esse lado humano, né? Porque às vezes a gente vê o profissional de saúde e o pessoal diz que é frio, né? Frio, né? Mas a gente vê que... Eu fui bem realmente... cuidada. Deus escolhe, né? Colocou em mãos certas, assim. Ele, pessoa maravilhosa. Aí quando ele terminou o processo dele, apesar que ele que vai acompanhar pro resto da vida, né? Eu acho. Mas eu espero que ele nunca mais faça nenhuma cirurgia em mim. Mas ele que vai me acompanhar. E quando terminou a questão da cirurgia, aí eu fui para uma oncologista, que é a doutora Patrícia Macedo, uma maravilhosa também. Tudo que eu precisei, todas as vezes que eu precisei interagir, não importava o dia e o horário, ela também me deu todo o suporte. E o interessante é que na primeira consulta com ela disse assim, eu tô otimista. Aí eu disse, ótimo, porque eu tenho certeza. Então, a gente vai ganhar essa. Amém. Então, foi isso, amigo. Assim, isso é testemunhar. Sim. Isso é falar de Jesus. Às vezes, a gente mostra Jesus sem falar, né? Sim. Só com atitude. Então, com certeza, eu tive essa oportunidade com eles. E o doutor Antônio recebeu uma Bíblia de presente, porque eu achava que eu nunca mais ia vê-lo, né? Aí eu disse, vou levar a Bíblia para ele, dar de presente. Mas aí foi quando ele disse, quem disse que você vai se livrar de mim? Eu vou lhe acompanhar, que eu sou seu médico, eu disse, tá certo. Mas são maravilhosos, foi uma experiência massa. E eles estarão no culto. Amém.
eu queria que você deixasse teus contatos, Dani, tanto do grupo, do WhatsApp, como tuas redes sociais, para quem quiser entrar em contato contigo. Sim, sim. O meu contato é direto no Instagram, que é o @Vivendo o Luto com Deus, Vivendo o Luto com Deus, né? E lá pode mandar nas mensagens, no direct, que aí eu adiciono. Porque eu tenho esse cuidado de ver se é viúva mesmo. Sim, sim. Se não é, porque acontece, a gente sabe, né? Tem gente que entra pra... Aí eu sempre faço uma triagem. É importante. Para depois adicionar o Até grupo. para preservar quem está no grupo também, exatamente, né? Exatamente. Eu tinha muito receio, sabe? De entrar, de repente... homens aproveitadores, entendeu? Sim, aí eu sempre faço uma triagem antes. Importante. Para que não... E sempre é alguém do próprio grupo que indica outra pessoa, né? E muita gente me procura no próprio Instagram. Que eu tenho esse cuidado, eu dou realmente retorno. E é interessante que cada tribulação dessa, né, que eu passo, aí o primeiro foram as viúvas, vieram. Sim. Aí meu pai faleceu, aí começaram a vir os filhos de que perderam os pais. Sim. É muito interessante isso, esse um movimento. Tema também de livro, né? Questão de pais e filhos, né? Aí gera esse movimento. E agora o câncer. Aí começam a vir as pessoas que estão passando pelo processo. E assim, a cada depoimento tão lindo, sabe? Teve uma menina que foi hoje. Eu recebi hoje, que ela disse que foi um amigo dela que passou. E ela estava muito depressiva. Ela está em tratamento. E quando ela começou a ver meus vídeos, ela entrou no Instagram e começou a ver meus vídeos. Aí ela gerou uma força nela e uma esperança. Aí eu acho bonito isso, porque Deus usa. Porque ali eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de mim. Todos os meus vídeos são apontando para Cristo e para a palavra e para a oração. Porque o segredo é esse. E aí as pessoas se identificam e muitas voltam. Muitas se voltam para Jesus, realmente. Né? Umas já conhecem, outras não. Mas a semente vai plantada. Vai sendo plantada e assim, é para isso. É para isso. Eu tentei desistir, viu? Várias vezes. Não é fácil, não. Não é, porque eu tenho uma vida bem corrida. E às vezes a pessoa que tá necessitando de uma palavra de conforto, às vezes quer na hora, né? Aquela resposta, né? E muitas vezes você tem que estar disponível para poder ser um suporte a essa pessoa, né? Mas esse grupo do WhatsApp, ele dá uma ajuda grande. Porque ali já tem um monte de viúvas, no caso das viúvas, né? Quando eu adiciono, muitas vezes eu nem entro. Porque as outras já estão ali, ó, no processo e já estão ajudando. O processo de formiguinha, né? É a coisa mais linda. Ajuda uma a outra, né? É a coisa mais linda. Então, toda vez que eu vejo uma muito sofrida, eu jogo lá no grupo, elas mesmas vão dando suporte umas às outras. E quando vê, estão lá. Né? É muito lindo. É um mover que só Deus mesmo. Mas é um trabalho árduo, porque, de fato, é lidar com o sofrimento toda hora. Não é qualquer pessoa que está disposta a isso. Porque uma coisa é você estar junto, comemorando as coisas alegres com as pessoas. Outra coisa é você estar suportando só dor e sofrimento daquilo que você passou. E minha mãe, eu lembro bem, no começo, que foi em 2018 ainda que eu comecei com isso, no ano que meu esposo faleceu. E foi uma perda repentina. No primeiro dia do ano, num acidente de motocicleta. Ele super saudável, super alegre. E no dia... No primeiro dia do ano. Dia 1, não foi? Foi no primeiro dia do ano. Então, foi uma lapada muito grande que eu levei ali. Mas, em poucos meses, eu estava já com um grupo de viúvas e eu ajudando, assim. Nessa época, eu estava morando com os meus pais e eu passava um tempão no WhatsApp. Quando eu saía do trabalho e ia para casa, era no WhatsApp direto com as meninas. E ajudando. Mas era incrível, porque enquanto eu estava ali ajudando... Tinha força para superar o eu estava sendo curada. Sim. Deus estava me curando. Ele usava esse processo para me curar. E minha mãe, algumas vezes, ela falou assim, meu Deus, como é que você aguenta? Porque é lidar com a sua dor. Sim. Naquele momento, no auge do meu luto, viver e ficar revivendo. Mas Deus deu uma força, é uma missão. Sim. Eu entendi que era uma missão, disse sim ao Senhor, e Ele está me usando. E eu só agradeço. É por isso que o meu livro é Gratidão pelo Câncer, porque é um privilégio você ser um instrumento de Deus. E se Ele me escolheu para isso, eu digo sim todos os dias para Ele. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É cumprir o ID, né?
É duro, porque ele me escolheu para as missões muito pesadas. Mas eu agradeço, porque do mesmo jeito que ele bota a tribulação, ele permite aquilo ali, ele também me fortalece de uma forma diferente. É diferente, Sim. amigo. E eu sei que não é fácil para você abrir seu coração todas as vezes, porque é voltar à dor, né? Ir lá no fundo da alma, viver novamente essa dor. E com isso, vem pra gente como um bálsamo, né? Mas eu sei que não é fácil para você. E eu sou grato a Deus por sua vida. Amém. Que Deus continue a lhe abençoar. Amém. Que novos livros venham. Amém. Livros com um pouco menos de dor, né? Assim esperamos, né? E eu queria deixar aberto aí a palavra para você agradecer as pessoas que fizeram parte desse processo, né? Eu realmente sou muito grata a Deus por tudo isso. Né, como eu te falei, não é fácil, de fato. Tentei desistir várias vezes, mas a missão supera tudo isso. E Deus é maravilhoso. E agradecimento, eu agradeço à minha família, né, aos irmãos em Cristo, que foram muito importantes em todos esses processos. Eu me sinto muito amada, muito querida, as pessoas do trabalho, a liderança da igreja, sabe? Olha, eu sempre fui de igreja, assim, sempre passei por igrejas, mas eu nunca tive o que eu tenho hoje lá. É bem acolhida, muito, né? Os pastores, os presbíteros, sabe aquela coisa que você Fica sente... difícil a gente saber quem é que a gente tem mais afinidade, né? Porque todos são muito prestativos, muito atenciosos, né? Muito maravilhosos, sabe? Do tipo, quando você falta, liga para você, saber o que foi que aconteceu. E assim, a gente está numa igreja maravilhosa. E agradecer também aos meus médicos, né? Sim. Doutor Antônio, doutora Patrícia, porque são pessoas usadas por Deus, né? Nesse processo. Até eu fui repostada em alguns Instagrams que tem números elevados de seguidores. E aí eu fico observando os comentários, né? E teve uma pessoa que disse assim, se você não deveria ir para médico. Porque tem essa galera, né? Sim. Que fé é essa que tem que ir para médico? Eu disse, gente, Deus capacita, né? Deus capacita os médicos. Tanto é que Paulo medicou, não é? O Timóteo em algumas... Exato. Não tem nada tem lógica, a ver. Né? A fé não tem nada a ver com isso. Isso é irresponsabilidade já, né? Exatamente. Não, eu sou muito grata aos médicos, né? E eu vou repetir isso várias vezes para eles, obrigada por ser instrumento de Deus, sabe? E nesse processo da minha cura. Porque eu sei que foi Deus que escolheu. Sim. Minha vida está na mão dele. Está tudo direcionado por ele. Inclusive, os médicos nem foi eu que escolhi. Já estava agendado para eu ir. Então, eu segui o que Deus mandou. Mas só gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão também a você. Obrigado. Que coloca para frente, faz o negócio acontecer, né? Porque eu poderia simplesmente escrever e deixar lá no notebook. Sim. Né? Mas eu resolvo passar o arquivo para você e você transforma nessa maravilha aqui que vai alcançar muitas vidas. É apenas coadjuvante nesse processo. Mas é importante. E também escolhido por Deus. Amém. Eu queria agradecer também a algumas pessoas. Eu queria agradecer ao Reinaldo, que cedeu espaço para a gente, ao Christian, pela gentileza, pela irmã Valderez, que está aqui, né, nos bastidores aqui, que é o Porto Seguro. E a gente queria apresentar o livro, né, que é Gratidão pelo Câncer, Daniele Vasconcelos. Aí, uma obra que vem aí acalentar muitos corações, a experiência aí fantástica de superação, de vencer o câncer. E eu vou fazer eu vou querer doar alguns exemplares para essas clínicas que tratam de câncer, sabe? Há oncoclínicas que foi onde eu me tratei, Hospital do Câncer. Eu quero fazer uma doação para esses lugares, para que as pessoas leiam. Às vezes está lá na quimioterapia, um tempão, sem fazer nada. Vamos ler um livro que vai, né, uma coisa muito importante para a gente também abordar é que você não tem fins lucrativos com o livro, né? É realmente um ministério, né? Você investe, né, nesse ministério. É verdade. Mas que é muito importante que as pessoas
possam contribuir, não é? Isso. Adquirindo o livro, porque Exato. não é barato produzir um livro, não é? Não é. E a ideia de levar essa mensagem para as pessoas é realmente a gente precisa de pessoas que ajudem financeiramente quanto Exato. a comprar e tá presenteando, Isso. tá... E tá com a pré-venda aí aberta aí. Já tá com a pré-venda. E como é que a gente pode adquirir seu livro já na pré-venda? Tá no Instagram, na bio, tem um link lá. Aí eu tô fazendo a venda lá exatamente para ajudar a custear. Sim. Né? Porque eu disse, eu não quero pedir doações. Sim. Eu quero que comprem. E aí, com esse valor, eu vou conseguir produzir e fazer as doações que eu preciso fazer. Qual é o valor? Ele está por R$ 37,90 lá. Certo. E aí, eu estou dando de presente um outro e-book que eu tenho, menorzinho, Sim, que é os 10 passos para voltar a sorrir. Porque tem um outro aí. Eu sabia. Não, porque esse é menorzinho, eu fiz para... De fato, é rápido. Sim. São 10 passos que eu fiz para voltar a sorrir. É tipo um manual. É um manualzinho. E aí eu estou disponibilizando como cortesia para quem participa da pré-venda. E aí a pessoa vai receber no dia do lançamento o livro. Isso, o livro só no dia do lançamento, Certo. 5 de julho. Certo. Mas tá lá disponível já. Quem puder, me ajude aí, porque é para um ministério. É como você falou, eu nunca tive intenção de ganhar nada com isso. Eu só estou obedecendo ao chamado. É só isso. E existe custo, né? Porque é produção independente. Sim. Então, existe custo e eu preciso realmente, né? Até para produzir os outros. Sim, Porque minha intenção é não parar. Vai ser um atrás do outro. Porque Amém. Deus bota tudo no meu coração aqui e eu preciso botar para frente. E sempre na intenção de salvar, né? Vidas. Esse aqui tem apelo para a pessoa entregar a vida para Jesus. Amém. E eu falo também de morte. Porque a gente sabe que câncer é uma doença que leva. Sim. Muita gente vai morrer. Eu tive uma chance de cura. Tem gente que vai ler o livro e vai falecer. Sim. Certo? Então, eu faço aí um apelo para a pessoa entregar a vida a Jesus. E até me permita ler só a última frase, que também é muito forte. Eu falo de morte, né? E essa vida pós-morte, né? A vida eterna. Sim. E aí eu concluo dizendo o seguinte. Concluo que o dia da minha morte será o dia mais feliz da minha vida. Pois a Bíblia nos revela que ainda que estejamos mortos, viveremos eternamente com Cristo. Essa é a viva esperança de um crente. A morte não é o fim. Amém. Então, eu começo falando do meu testemunho, mas eu falo de morte. Essa doença pode voltar na minha vida. Pode me levar, mas que fique claro que esse dia que eu for vai ser o dia mais feliz da minha vida. Porque eu vou estar face a face com o meu Salvador. Então, a gente deveria, inclusive, almejar. Sim. Não é? Ninguém precisa se matar. Não, porque não. isso aí é o Senhor que determina. Mas a gente não deve ter medo da morte. E tem que estar pronto, né? Eu ensino isso aqui. Entendeu? Então, por isso que esse livro é tão especial para mim. Porque ele fala de tudo. Ele fala de vida, ele fala de esperança, ele fala de cura, mas ele fala de uma outra esperança. O que é que vem depois? Quem é meu Salvador? Sim. Então, é sobre isso. Então, esse livro serve para quem está vivendo câncer, mas tá qualquer pessoa. Serve para qualquer pessoa. Eu acho que é uma reflexão riquíssima para todos nós. É isso. Para encerrar, qual mensagem você traria para as pessoas que estão vivendo esse processo de tratamento, de descoberta do diagnóstico do câncer? Que mensagem você traz para essas pessoas? A gente sabe que não é fácil, porque quando você recebe o diagnóstico de câncer, é como se fosse um atestado de morte. É assim, você tem pouco tempo. A primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é essa, né? Mas o que eu quero trazer para essas pessoas é que quem tem a ordem, a última palavra, mesmo que um médico diga assim, vai ter 3 meses de vida, mas quem tem a última palavra é Deus. Então, o que eu faço um apelo para essas pessoas é, primeira coisa, se voltem para Cristo. Porque independente do sim ou do não, quando a gente está com Ele,
a paz que a gente sente é diferente. Então, em vez de ficar naquela agonia, você sente paz, você sente alegria, você sente gratidão. Então, o meu conselho sempre será esse. Coloque o joelhinho no chão e peça para Deus ocupar o centro da sua vida. Porque quando Ele está no centro da sua vida, você obedece aos comandos dEle. E obedece com paz. E aí tem vários exemplos bíblicos. Sim. Né? Eu gosto muito do livro de Filipenses. Recomendo para quem está vivendo sofrimento, leia Filipenses, que é o livro da alegria. Eu até fui recentemente numa igreja para dar meu testemunho e eu achei muito interessante depois, eu pensando. Tinha aquela caixinha de lenço para eu chorar. Sim. Porque minha história é muito triste, não é? Minha história é muito triste. Eu perdi meu marido, eu perdi meu pai, eu perdi minha saúde temporariamente, mas foi um câncer, não foi uma gripe. Embora eu tivesse encarado como uma gripe, eu dizia a todo mundo, eu estou me sentindo como se estivesse gripada. Mas foi um câncer. Mas essa paz todinha, essa alegria todinha, vinha do Senhor, não era Daniela. Se fosse eu estava prostrada. Talvez eu nem estivesse viva. Sim. E eu fui para essa igreja, para falar do meu testemunho, aí tinha lá a caixinha de lenço, tudinho, para eu chorar, e eu ia falar das minhas tristezas todas, né? Mas foi muito interessante, porque eu inventei não, veio do Senhor para falar de alegria no livro de Filipenses. Filipenses 4, pode ler lá, a coisa mais linda do mundo. O apóstolo Paulo preso, mandando a gente se alegrar. Era isso que eu ia falar. É a fase mais difícil da vida de Paulo, né? Exato, preso injustamente. E ele escrevendo sobre a alegria, e né? ele dizendo, alegre-se, né? Alegrai-vos, né? Alegrai-vos, né? É. Tem um capítulo, não sei ao certo, que ele fala, eu acho que quase 10 alegrai-vos, o 4, né? Ele fala muito no 4. E aí eu comecei a falar sobre esse texto. E aí eu alegre, né? Alegre. E eu ainda estava no tratamento, mas estava toda eufórica, porque é uma coisa que vem do Senhor. Então, você está passando por uma dificuldade, independente do que seja, pode ser um câncer, pode ser um luto, busque ao Senhor. E leia o livro de Filipenses, principalmente o capítulo 4, vai falar o seu coração. Porque essa alegria que vem de Deus, ela é real. A paz, porque tem gente que acha que não. A paz que excede o entendimento, ou seja, você não está entendendo, mas tem paz, vem do Senhor e ela é real. Eu vivi isso, eu vivo isso. Então, o meu conselho é esse, é Cristo no centro e alegria no coração. Paz, gratidão, tudo. Porque só Deus explica. Amém. Mas é bênção. Sou grato a Deus por sua vida, Dani, que Ele continue a te abençoar, a te orientar. Amém. E que você continue caminhando os passos que Cristo deixou para nós, né? E dia 5 esperamos todos vocês lá na Igreja das Graças, de 7h30, né? 7h30, é. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes, né, nesse podcast, e em breve teremos mais.